vamos aqui começar com mais uma entrevista, aula, conversa, né? Tudo que a gente puder nomear esse encontro, um encontro muito feliz, com pessoas queridas, pessoas que realmente podem ajudar, né, a enriquecer a nossa aula, a ajudar a contribuir com os nossos conhecimentos. E aqui estamos com duas professoras, a professora Marjorie Abreu, que é professora da Sheffield Hallam University, lá no Reino Unido, professora de inteligência artificial, e a professora Mariana de Siqueira, né, alguns já a conhecem, professora da UFRN, atualmente pesquisadora em Direito Digital, coordenadora do GEDAI, né, que é o Grupo de Estudos em Direito da Internet, e é um momento muito feliz, viu, meninas? Estou muito feliz de receber vocês para essa conversa e para a gente dialogar um pouco sobre esse tema polêmico, né, que hoje a gente fala em inteligência artificial, né, a gente até falava há pouco que inteligência artificial vem sendo usado hoje como, né, uma palavra até de efeito, para você chamar a atenção, para as pessoas se interessarem e também para provocar aquela curiosidade, né, muitas vezes a gente fala inteligência artificial e não está exatamente falando da inteligência artificial, então eu vou começar aqui com a professora Marjorie, perguntando, professora Marjorie, se, pelo que você já viu até agora, e aí a professora é de inteligência artificial, mas ela também vai falar um pouco do que ela já viu no direito, né, e no Poder Judiciário, pelo que você já viu até agora, você acha que já temos uma inteligência artificial no nosso Poder Judiciário? Será que a gente está, né, avançando? O que é que você acha? Como é que você vê isso? Oi, Carol, obrigada pelo convite, né? É sempre um prazer a gente vir falar sobre temas interdisciplinares. Eu adoro, eu me interesso muito por passear nesses ambientes diferentes, porque eu sempre aprendo muito. Então, vamos lá. Levando em consideração as definições, né? Se a gente pensar em automação, em inteligência artificial, quando a gente pensa no que é inteligência artificial, é uma definição que ainda não está nem fechada na área de computação, né? Os pesquisadores que pesquisam nessa área, eles não entendem, não conseguem chegar num consenso do que é inteligência artificial. Se a gente, para simplificar, pensar que, vamos definir aqui o que seria inteligência artificial, é simplesmente você, baseado em um conhecimento prévio, você tomar uma decisão sobre um elemento novo daquele que tem relação com aquele conhecimento prévio, certo? Se a gente pensar que isso é inteligência artificial e automação é simplesmente você pegar um processo que já está definido e deixar ele computadorizado, pelo que eu vi até agora no sistema judiciário brasileiro, o uso de modelos de inteligência artificial é muito pouco, certo? Eu acho que em uso mesmo nos diferentes tribunais e serviços, você tem automação, que é você tem uma sequência de regras que o computador toma a decisão ali, e aí a decisão ela não é mudada se você tem o mesmo conjunto de regras e o mesmo conjunto de regras sendo iguais, então a solução vai ser igual, independente das características de quem está avaliando aquelas regras. Então, isso é automação. Os modelos de inteligência artificial, que aqui eu vou chamar os modelos de aprendizado de máquina, que é uma sub-área da inteligência artificial, eles têm alguns projetos em alguns lugares que você pode até referenciar, você pode achar referências em buscas, né? Mas eles são protótipos, então eles disponibilizam bases de dados do Poder Judiciário, e aí as pessoas, os especialistas, eles podem acessar essas bases e aplicar modelos de inteligência artificial nessas bases. E aí isso não está em uso, ele está disponibilizado para ser explorado, mas ele não está em uso. Então, a resposta simples é não tem inteligência artificial no judiciário brasileiro. O que tem é automação para ganhar celeridade, né? Que eu acho que é bastante saudável e bastante aceitável que isso aconteça.
Eu pergunto justamente porque a gente tem, né, meio que até um deslumbre com isso, com inteligência artificial, né? Estamos agora no futuro, a gente assistia tantos filmes que abordavam o tema da inteligência artificial e a gente ia chegar um dia, né, a conviver. A nossa ideia era conviver com aqueles ciborgues, né? Aquela coisa assim, humanoide até, né? A gente imaginava isso, assim. A gente vê no mundo todo pesquisas e desenvolvimento desses até robôs mais humanoides e que conseguem aprender, né? Que conseguem desenvolver, né? Realmente o aprendizado de máquina. Mas no Brasil, pelo que a gente percebe, e eu perguntei isso porque observando com relação ao direito tributário, né? Observando a chamada inteligência artificial, por exemplo, lá do TJ de Pernambuco, que é Elis, né? Eu vi que, né, eu percebi que Elis, ela vem ajudando realmente a dar uma grande vazão nos processos, né, de execução fiscal. Uma grande quantidade de processos vem sendo não vou dizer nem julgados, né, porque não haveria ainda, mas citados, vem fazendo toda uma triagem que é feita, que dá para se fazer, né, com automação, e eu não vou ter os dados aqui agora, mas pelo que eu já dei uma olhada, cerca de 53% das execuções fiscais que estavam em trâmite em 2019, né, lá no TJ de Pernambuco, já teriam tido um andamento satisfatório, né? Até porque hoje o grande gargalo do Poder Judiciário são as execuções fiscais. Por isso que vem sendo usadas, inclusive, aqui no TJRN tem o POTI, e ele vem sendo usado em duas varas de execução fiscal, né? Então, o uso primeiro é nas varas de execução fiscal. Mas, como você falou, realmente tira essa dúvida, né? Muitas vezes o aluno está lá, está se usando inteligência artificial, quando não é. Deixa eu só complementar, porque isso é um conceito que não é entendido na sua completude, né? Sim. Robô. O que é um robô? É uma coisa que toma uma decisão independente de outra pessoa, de um ser humano, interagir com esse robô, dizer como é que a decisão deve ser tomada, certo? O robô, ele não necessariamente é inteligente. Por exemplo, você tem casos no Twitter, por exemplo, de contas que são chamadas bots, que bots é o diminutivo de robô. O que é que essas contas fazem? Elas são programadas de maneira automática, sem inteligência artificial, para disseminar temas específicos. Como é que elas acham o tema específico? Elas simplesmente testam se uma palavra específica está naquele post. Sim. Se tiver, ela publica, ela republica, enfim, ela dissemina. Então, o robô, o ciborgue, o humanoide, isso tudo não necessariamente está diretamente associado com coisas artificialmente inteligentes, entendeu? Você pode ter um robô, e se a gente pensar, colocar a definição mais ampla, tudo que a gente usa de tecnologia hoje, que tem algum tipo de automação, é um robô. Então, se você tem um termômetro na sua casa que vai ligar ou não o seu ar-condicionado, ele está tomando uma decisão ali sem você interferir nele. Então, se a temperatura aumentar muito, o ar-condicionado vai ser ligado. O valor dessa temperatura você vai setar lá nas configurações. Então, depois que você faz isso, o ar-condicionado vai funcionar independente de você mexer nele ou não. Isso é um robô, mas não é inteligente. Entendeu? Porque então, ele não vai perceber se não tiver ninguém no quarto. Não é a hora de não vai perceber. Né? Exatamente. Quer dizer, você pode ter essa aplicação também, mas a grande maioria dos ar-condicionados que a gente tem hoje, eles vão ter o termostato que vai ser configurado, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado que robô não necessariamente significa inteligente. Mas que a ideia toda da computação é facilitar, ser um facilitador para a nossa vida. E eu acho que no direito ela tem que ser enxergada como um auxiliar. Então, você tem coisas que demandam muito trabalho mecânico, que você tem um conjunto de regras, que independente de você ter algum
alguma formação específica naquela área ou não, você vai conseguir diferenciar qual é a decisão a ser tomada, e isso provavelmente dá para você escrever um programa que vai tomar essa decisão sem que ninguém tenha que interferir. E aí isso eu acho que é bastante saudável, é ótimo para a questão da celeridade, desde que, depois que a decisão for tomada, um ser humano com capacitação verifique se aquela decisão faz sentido no contexto que ela vem. Né? Porque aí a gente tem que considerar também que nem todo mundo vai colocar as informações de maneira correta, você tem erros, e aí a gente pode também falar de questões de legislação em si, que está enviesada. Então, tem muitas outras questões que estão relacionadas com o uso da computação, que eu acho que a gente tem que abraçar a tecnologia. Sou totalmente a favor, obviamente, eu sou da computação, né? Mas a gente tem que ter muita consciência do que é possível, do que é bom, do que é desejável, e o que não vai quebrar quesitos importantes de ética, de privacidade, e aí isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas eu acho que hoje, com o que a gente tem de avanço da tecnologia, vai demorar ainda para a gente ter robôs substituindo os seres humanos, do jeito que os filmes que você citou indicavam que iria acontecer no futuro breve. E aí, só um pensamento aqui. Na verdade, a gente fica muito focando na resolução desse problema, quando, na verdade, também a gente esquece de olhar para uma coisa que é muito maior, que é um problema social até. Você tem uma judicialização hoje muito, uma demanda muito grande, porque você tem muitos advogados, você tem, ao mesmo tempo, execuções fiscais, porque existem normas, uma complexidade do sistema que acaba fazendo com que muitos devedores não paguem, ou, né, você tem regras que estimulam as pessoas a não pagarem, ou você tem muitas regras que fazem com que, muitas vezes, eles não pagam por não conseguirem destrinchar todo aquele sistema, né? Os próprios contadores, né, quando eu vou dar aula para os contadores, eles falam, professora, é tanta regra, é tanta coisa, que a gente muitas vezes fica com medo de indicar para o cliente um caminho a seguir, quando, na verdade, né, aquilo não é a posição do fisco. E você tem vários problemas, você tem essa grande quantidade, né, de advogados hoje, você tem essa litigância muito forte por causa disso, porque o nosso país tem todos esses problemas, e no direito tributário, especialmente, por causa dessa complexidade também, não vou dizer também colocar só a culpa na complexidade e pronto, aí as pessoas não vão pagar tributo por causa disso, mas isso gera uma insegurança jurídica, o próprio judiciário também, com diversas decisões que muitas vezes, e não estou dizendo que tem que ter a mesma decisão para sempre, né? Nosso sistema é vivo, mas você vê no direito tributário realmente uma insegurança jurídica. Teve um advogado que fez uma pesquisa há alguns anos, e ele entrou até para o livro dos recordes, porque ele fez uma coletânea de toda a legislação tributária. E ele conseguiu, assim, ele entrou para o livro dos recordes porque foi o maior livro, né? Porque ele coletou. E no imediato segundo em que ele publicou o livro, já estava desatualizado. Porque são muitas regrinhas, muitas regras, né? Então, isso acaba também se refletindo nessa grande quantidade de execuções fiscais, de questões tributárias. E aí, já emendando com o que, posteriormente, a professora Mariana vai falar. Eu queria saber de você, Marjorie, você acha que até onde a inteligência artificial pode ir? Hoje a gente sabe que ainda não são proferidas decisões. Você falou que não é para substituir, mas mesmo na decisão, será que a inteligência artificial poderia atuar? Até onde ela pode ir? Fale aí um pouquinho, por favor. Obviamente que eu não sou especialista em direito, né? O meu conhecimento é toda de curiosa. Eu realmente tive alguma experiência em escrever políticas, e de ler, né, sobre ler legislações, quando eu precisei usar, mas obviamente que eu não tenho formação na área. Em relação à sua pergunta, onde
eu vejo o uso da inteligência artificial de uma maneira boa, vamos dizer assim, seria na questão mais social mesmo, como você falou, né? Então, o que é que eu acho que jamais deveria acontecer? Jamais a gente deveria tentar criar um modelo de aprendizado de máquina, que é a sub-área da inteligência artificial que toma decisão, né? Usando sentenças que já foram feitas anteriormente. Por quê? Porque isso, e aí isso você já pode achar, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, muitos casos de comportamentos enviesados. Mesmo que seja aquele unconscious bias que todo mundo tem, mas a gente acha que não tem, né? Sobre racismo, machismo, LGBTQ-fobia e todas aquelas questões que ainda bem estão sendo discutidas bastante no momento, não antes tarde do que nunca, porque isso está presente, vai estar presente nessas sentenças anteriores. Então, o que é que todo mundo tenta fazer hoje, que eu acho que jamais deveria ser feito, é tentar criar modelos usando sentenças anteriores para que, quando vier uma nova sentença, a tomada de decisão seja feita baseada no histórico, né, no passado. Isso não pode ser feito por essas questões que os juízes que tomaram essas decisões antigamente, eles estavam enviesados. Tá escutando agora? Voltou ao normal? Tá beleza? Pronto. Onde eu acho que pode ser usado, certo? Então, não pode ser usado usando decisões anteriores para tomar decisão nova por causa da questão do enviesamento. Aonde seria legal e seria interessante e socialmente bastante benéfico você pegar essas decisões anteriores, aplicar uma área do aprendizado de máquina que a gente chama de aprendizado não supervisionado ou mineração de dados, ou agrupamento, você pode achar essas três terminologias, para entender aonde é que está esse viés e tentar associar esse viés que já aconteceu no passado com a melhoria da legislação vigente. Então, se você conseguir, baseado no que aconteceu, identificar que, sei lá, numa situação X, a mulher sempre vai ser condenada e o homem nunca vai ser condenado. Ou na situação Y, o preto sempre vai ser condenado e o branco nunca vai ser condenado, por exemplo, né? Então, você pode criar elementos dentro da legislação que vai evitar que isso aconteça. E esse tipo de análise de mineração, você pode fazer com aprendizado de máquina. Eu acho que seria muito importante. E eu tenho alunos de pesquisa, de pós-graduação, que estão tentando analisar os sentenças antigas nesse sentido. Então, eu acho que seria um caminho bem importante de ser aplicado, e eu acho que com impacto relevante e significativo para a vida de todo mundo, né? Então, não vamos fazer decisões com decisões antigas, mas sim vamos entender os erros do passado com clareza e com humildade e tentar melhorar o que a gente tem para todo mundo viver melhor e ter decisões mais acertadas. E aí, nesse momento, eu não me importaria de ter a decisão automatizada, certo? Se a gente fizer isso que eu falei tudinho antes. Hoje, com o que a gente tem e com o meu entendimento do que está sendo explorado no sistema judiciário, eu não me sentiria confortável em apoiar o uso de aprendizado de máquina ou de inteligência artificial de uma maneira global na tomada de decisão irrestrita, sem que ninguém, nenhum especialista humano, dê uma analisada para ver se aquela decisão não está enviesada. Tá ótimo. Estou aqui pensando, refletindo a respeito e concordo. E aí eu já vou emendar aqui para escutar a fala da professora Mariana, a gente ainda vai voltar aqui, ainda podemos, né, ter aqui um debate, mas, professora Mariana, com base nisso, né, que professora... Espera aí um momentinho que aqui temos também sonoplastia com o bebê. Com base... chamando mamãe. Espera aí. Oh. Professora Mariana, me diga
o que é que você acha desse uso de inteligência artificial, né, nessa tomada de decisão, agora numa visão assim mais relativa aos dilemas éticos, dilemas até constitucionais, filosóficos, o que é que você poderia dizer, né, quanto a essa tomada de decisão por inteligência artificial e por automação? Bem, bom dia, né, para vocês duas maravilhosas que eu já conheço há algum tempo e que tenho a alegria de tê-las como parceiras de atividade acadêmica. Com relação a essa pergunta, eu devo dizer o seguinte: eu me sinto muitas vezes como alguém da contra-hegemonia nesse tema. Inclusive, eu fico muito feliz de ouvir uma posição de alguém que lida com a inteligência artificial no sentido de pesquisá-la e construí-la, uma posição reticente ou cuidadosa, reflexiva. Porque muitas vezes, quando a gente participa de eventos jurídicos que lidam com o tema da inteligência artificial, as falas são muito entusiasmadas, não costumam diferenciar inteligência artificial de automação, algoritmo e por aí vai. E o sentimento que se passa para o público ouvinte é de que só existem vantagens. E também o de que, se você se opõe a essa ideia, ou pelo menos é reticente, que você de alguma forma é conservador, careta, enfim, são das mais diversas opiniões que a gente costuma ouvir. Eu, particularmente, acho que a tecnologia é instrumento e não fim em si. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que, acessoriamente, ela tem muito a contribuir, especialmente por conta dessa etapa que nós vivemos, que é a da judicialização da vida. A gente até tenta, desde a emenda 45, vamos dizer assim, desafogar o judiciário com outros instrumentos de solução dos nossos conflitos, mas a nossa vida ainda é de litígio. Você briga com alguém, você não diz, vamos fazer uma autocomposição. Não, você diz o quê? Eu vou lhe processar, né? Fica aí quieto que eu vou lhe processar. Então, a gente ainda tem uma educação cidadã para o litígio e uma educação jurídica também para o litígio. Então, o judiciário está lá, assoberbado, cheio de processos para manusear. A tecnologia pode vir como uma saída de eficiência. Eu, de fato, acredito nisso, porém, eu penso que processo judicial com lide, com conflito, é algo muito delicado. Qualquer pessoa que já teve a possibilidade de estar em um processo sabe como é difícil você sair dali com um sentimento de justiça, né? Tipo, ai, tô feliz. Às vezes a decisão é favorável a você e você ainda se sente injustiçado, né? Porque ali houve um conflito. Imagina viver essa realidade e saber que a decisão foi dada por alguém que não é humano. Basta que a gente lembre que sentença, essa palavra, vem de sentire, que é sentir sentimento. Então, quando a gente concebe a ideia de uma sentença, a gente compreende que aquilo foi fruto do que o ser humano magistrado sentiu após a dialética toda inerente ao processo. Então, assim, sinceramente, eu vejo as pessoas falando de forma muito entusiasmada sobre essa IA decisória, né? E eu me preocupo com ela, porque eu acho que ela se opõe à ontologia do que é devido processo legal, contraditório, ampla defesa. Se a gente tem uma IA decidindo, e se aquela decisão é automatizada, vamos dizer assim, no sentido de que ela virá pronta, né? Não foi um ser humano que a produziu, teve contraditório e ampla defesa, eu fico me perguntando demais isso. Aí alguém pode dizer, mas o ser humano também tem uma pré-compreensão de mundo, um juízo prévio, e às vezes ele já decidiu na cabeça dele antes de ouvir autor e réu, vamos dizer assim. Mas ele está ali sujeito a mudar. Ele ainda tem o potencial de mudar essa pré-compreensão de mundo a partir de algo que ele sinta, que ele ouça, que ele leia. Na hora que a gente o substitui, como intencionam alguns, por uma IA, eu acho que a chance disso acontecer fica minimizada ou impossibilitada, então acho que desvirtua o que é processo. Não me parece que o fim da gente ter um processo mais rápido justifique essa escolha. Como ser humano, eu tenho meus medos. E para além da minha individualidade, porque alguém pode estar dizendo, ela é careta, ela é retrô, não quero saber disso não, viva a tecnologia. Mas aí a gente tem que lembrar que o direito da tecnologia, ele entra no nosso sistema jurídico, e que a gente tem uma Constituição escrita ainda vigente, parece um Frankenstein, a bichinha já foi, né, super emendada, e ela fala de devido processo legal, contraditório, ampla defesa, da proteção do trabalho humano em face da automação, tem esse dispositivo constitucional que parece que passa esquecido quando alguém fala sobre a inserção, né, de tecnologia para substituir mão de obra.
Então, eu acho que tem muita coisa de garantia fundamental a ser afetada com a chegada da IA. Então, uma IA decisória mesmo, vou usar essa expressão, decisória mesmo, de verdade, que simule um magistrado, essa realmente eu acho muito delicada. Eu acho que uma vez que a gente decida por isso, a gente está dando uma mudança de perspectiva para o pacto civilizatório que está na Constituição, que é perigosa. A menos que aconteça o que a professora Marjorie disse, um super estudo prévio que consiga assegurar que isso vai ser feito de uma forma garantista. E aí a gente ainda não chegou nessa fase, né? Então, eu, às vezes, ouço as palestras e as falas e fico um pouco incomodada, e todas as vezes que eu externei esse incômodo, eu sei que eu tanto ouvi como vi, né, as fisionomias de, como é que eu posso dizer, assim, de crítica, né, aqueles olhares, essa daí vem com um discurso meio ultrapassado. Se for para procedimentos mais simples, atos que para o próprio ser humano são mecânicos, não é? Não tem, às vezes o servidor público do judiciário, ele diz, eu estou que nem um robô, eu só faço ficar fazendo checklist de não sei o quê, botando processo para lá, botando processo para cá, pois que seja, então, um robô, né, uma coisa mais automatizada, que vai dar conforto para ele, que possa otimizar, tipo assim, o cérebro é uma coisa incrível, inclusive o cérebro, ele todo não é compreendido, né? A gente não entende também o cérebro 100%. Eu converso com o pessoal da neurociência, eles vão dizer. Então, poxa, vamos aproveitar essa potência cerebral para um negócio que não seja carimbar papel, sei lá, fazer algo tão repetitivo. Eu acredito muito nesse uso interessante dessa coisa mais automatizada para evitar que o ser humano fique ali como se fosse um robô, fazendo um negócio muito mecânico, mas a IA decisória hoje, essa aqui que vos fala, talvez uma posição careta e retrô, sei lá, eu realmente tenho dificuldade de absorver, assim, sabe, de forma serena. Deixa eu só fazer um adendo aí, porque eu acho que tem uma coisa que eu esqueci de falar que é muito importante. Eu acho que grande parte da decisão jurídica tem que se basear em razões. Vocês concordam comigo? É uma pessoa leiga, né, falando. Pronto. O que é o uso de um modelo de aprendizado de máquina? Alguns modelos, você consegue explicar muito claramente a tomada de decisão do modelo. Então, você chega lá, você consegue construir um modelo chamado árvore de decisão. Existe um modelo de aprendizado de máquina chamado árvore de decisão. Então, quando ele toma a decisão, você consegue entender quais foram os critérios que ele usou para tomar a decisão, certo? Que às vezes são todos, às vezes são alguns, às vezes é só um. Então, você tem essa explicabilidade. Qual é o problema da grande maioria dos modelos? Porque esse é um que é bem claro, que ele foi proposto para ser autoexplicativo. O modelo mais da moda do momento, que é o Deep Learning, as redes neurais convolucionais e variações, certo? Esses modelos não são explicativos. E isso é uma grande na área da computação, especificamente nos grandes eventos da inteligência artificial, que a gente sim discute questões éticas, esses modelos eles não são matematicamente explicativos. Então, a tomada de decisão ela é feita, a gente não faz ideia do que foi usado como base na tomada de decisão. Então, isso, para mim, que sou leiga na área de direito, eu acredito que seja um grande problema. Se o judiciário decidir ter o que Mariana está chamando aí de tomar decisão final ou IA decisória mesmo, né? Então, a gente tem que ser capaz de explicar como a decisão foi tomada para o cliente, para a pessoa que perdeu ou para a pessoa que ganhou o processo. E com os modelos que existem hoje, isso, dos grandes poderosos que poderiam ser baseados. Lembra que eu falei que você pode criar um modelo usando as sentenças anteriores? Os que vão funcionar bem, que vão ter resultados bons, estatisticamente representativos, eles não vão ser capazes, a gente não vai conseguir explicar como foi chegada à tomada de decisão. Então, isso é uma questão também que muita gente nem entende que acontece, mas que é um ponto que eu acho que é essencial na discussão. E a parte de processamento de linguagem natural, eu me lembrei agora, que linka bem também com essa fala da professora Mariana e com a sua, né? Usar processamento de linguagem natural nessas decisões também seria problemático quanto à garantia de direitos, que é um pouco do que você falou, né, anteriormente, quanto às sentenças enviesadas. Qual seria, então, uma possível solução?
E aí eu já deixo aqui também a pergunta para a professora Mariana, que essa semana já até publicou um artigo sobre garantismo digital, né? Como é que ela vê esse processamento de linguagem natural e o garantismo digital? Pronto, podem. Tá, vamos lá. O processamento de linguagem natural, ele é um negócio bem complexo e bem abrangente. Então, você tem desde você simplesmente identificar que uma palavra foi escrita num texto. Então, isso daí é uma coisa muito, relativamente simples. Os computadores, em geral, eles já têm essa capacidade e a construção desse modelo é relativamente simples. Inclusive, você tem até como analisar problemas de digitação, se a palavra está parecida com aquela, não é exatamente aquela. Então, você tem mecanismos para lidar com erros de digitação. Então, se você quer achar termos numa sentença, por exemplo, simplesmente por achar, e aí você quer direcionar para onde essa petição vai ou esse processo vai, isso daí não é um problema, certo? Porque você tem uma coisa objetiva que não tem variação, a variação é na escrita, que você pode até ter uma palavra que é muito parecida com a outra, mas enfim, isso você geraria alguns erros, mas você tendo aquela pessoa, uma pessoa humana, que possa verificar, né, se aquele negócio foi classificado errado, ela pode resolver esse problema. O problema do processamento de linguagem natural que eu vejo no Brasil, porque a língua é o português, é quando você envolve o entendimento semântico. Então, se você quer usar processamento de linguagem natural para interpretação do texto, eu ainda acho que o avanço que tem na área não é suficiente, e eu tenho as minhas dúvidas de que algum dia vai ser com a capacidade de hardware, de física que a gente tem na computação hoje. Por quê? Porque a língua é viva. E ela vai mudando muito mais rápido do que a gente até imagina, certo? Então, assim, você criar um modelo que interpreta a semântica, levando em consideração que o brasileiro adora ser sarcástico, ele adora falar ambiguidades e fazer piadinhas. Isso pode ser um grande problema. Não na sentença, porque eu imagino que uma sentença não vai ter, em teoria, ambiguidade e não vai ter sarcasmo. Mas se você tem material, por exemplo, você está fazendo, tem um processo que tem materiais extras que precisam ser lidos automaticamente e interpretados, isso pode gerar grandes problemas, certo? Então, o processamento de linguagem natural pode sim ser um grande auxiliar nos processos automáticos, na automação. Ou seja, estou querendo achar uma palavra dentro de um texto. Achei a palavra, beleza. Então, esse texto está falando sobre esse assunto, um conjunto de palavras, por exemplo. Mas, se você quer usar ele para interpretar o que foi escrito ali, aí eu não gostaria de estar sendo julgada por esse sistema, eu como pessoa física, vamos dizer assim, né? Já comento aqui, Carol? Pode começar. Eu penso como Marjorie, assim, quando a gente lê sobre processamento de linguagem natural, e a gente tem vários colegas que são entusiastas do processamento de linguagem natural como um incremento da inteligência artificial no judiciário. Quando você lê numa perspectiva teórica, você pensa, poxa, parece que pode funcionar. Mas para uma pessoa como eu já dei aula de hermenêutica. Hermenêutica jurídica, Marjorie, é a disciplina que envolve a interpretação e aplicação do direito. E ela é lecionada logo no início do curso. E eu dei aula dessa disciplina no horário noturno, o que para o direito tem muitas peculiaridades. O que é que significa? Pessoal que já tem outra formação, que veio de outro curso. E nós temos alunos de engenharia, de medicina, de odonto, ou seja, de áreas com uma linguagem mais objetiva do que a nossa. Porque se tem uma coisa que a linguagem jurídica não traz com ela de forma muito imediata, é objetividade. Né? E a gente ensina que uma coisa é o texto, tipo assim, você abriu a legislação, aquilo é texto. O texto tem um ponto de partida de interpretação, você pode atribuir a ele significado só gramatical, tipo o que a palavra significa no dicionário. Mas isso para o direito é tipo assim,
o engatinhar da interpretação. A interpretação vai muito além da gramatical, envolve até, para você ter noção, o espírito da lei, porque a gente fala isso, né? A essência da lei, o espírito. Ó, pega a viagem, o nível da viagem do pessoal de humanas, né? Eu tenho uma aluna que ela é da computação, e ela sofreu no início. Ela dizia, menina, que danada é isso, gente, mas eu quero saber o que significa isso de forma objetiva. Eu digo, olha, para a maioria, para a maioria dos juristas, isso significa aquilo, mas lá no STJ tem uma decisão diferente. Então, assim, a gente não tem uma coisa absolutamente objetiva. É uma grande loucura, um devaneio? Não, também peraí, né? A hermenêutica, por exemplo, tenta mostrar diretrizes de razão, como você expôs, né, Marjorie? Vamos tentar racionalizar o nosso pensamento para que o cidadão tenha segurança jurídica. Então, assim, quando a gente lê na teoria, processamento de linguagem natural parece viável. Né? Poxa, um dia pode ser. Só que aí quando a gente compreende o processo cognitivo do uso das palavras no direito, a gente diz, vixe, pode ser, mas só não sei quando, né? Só se for, eu acho que eu certamente não estarei viva para ver esse negócio evoluir dessa forma. Então, assim, parece possível, mas não neste momento agora, e eu sei lá quando esse negócio se tornaria viável pelo uso complexo que a gente faz das palavras, pela forma de atribuir significado a elas, entendeu? Por exemplo, casa. Se eu falo casa, você pensa casa, onde eu moro. Você imagina uma casa, sei lá, nem que seja aquele desenho infantil, né? No direito, casa pode ser um trailer, já foi entendida como trailer, como carro, como escritório, como consultório do dentista, porque aquilo muda conforme a variedade dos fatos que são analisados. Então, a coisa que mais tem numa aula de direito é e se? E se, professora, parece um negócio, a viagem é grande, sabe? Assim, a viagem é grande para a gente entender as variações da vida. Então, sinceramente, por isso que eu tenho dificuldade de conceber essa história dessa inteligência artificial que vai simular o que se passa efetivamente no cérebro para decidir essa coisa maluca que são os conflitos da vida. Então, assim, eu enxergo como mais viável e seguro para a gente fazer uso em outro tipo de procedimentalização, vou dizer assim, de operação jurisdicional, e eu acho que, pelo menos é o meu sentimento, que a gente, nessa perspectiva do direito e tecnologia, que já passou da hora da gente começar a pensar num sistema jurídico protetivo do cidadão. E eu não vou nem falar só com inteligência artificial, não, isso é com dados, isso é com fake news agora, né, que a gente tá aí todo mundo sofrendo aí com as fake news, seja direto ou indiretamente. Então, eu acho assim que a tecnologia é massa, a gente tende a se entusiasmar, uau, que legal, né? No direito digital, normalmente as pessoas que buscam essa área são muito entusiastas da tecnologia, mas às vezes eu me incomodo porque parece que o direito digital é uma coisa além da pirâmide de Kelsen, ele tipo assim, está fora do sistema jurídico, e não, ele está dentro, ele tem que se adequar à Constituição, a menos que a gente vá dizer que a partir de agora a gente rompeu com a história institucional e vamos começar um mundo novo aí com a outra perspectiva, e não me parece ser esse o caminho, né? Então, começar a pensar sobre dados, fake news, inteligência artificial a partir da Constituição, do sistema jurídico, para mim é fundamental. E eu acho que eu estou até falando muito, mas como é uma pós, né, para o pessoal que está estudando direito digital, eu às vezes tenho dúvida se existe mesmo um direito digital autônomo. Vou até aproveitar para jogar essa bomba aqui para eles pensarem, porque quando a gente estuda uma disciplina autônoma, tipo direito tributário, que você leciona, das primeiras aulas, certamente você fica aquelas aulas ali ensinando a principiologia, né, do direito tributário, os princípios. Direito penal, a mesma coisa. Direito administrativo, a mesma coisa. E por que a gente começa falando da essência, dos princípios, do espírito daquela disciplina? Porque a gente sabe no direito que o texto não é suficiente para resolver os problemas da vida real. Que a vida real é muito mais dinâmica do que o legislativo. Vai acontecer coisa que não está escrita na lei. E essa coisa vai ser levada para o judiciário. E quando ela chega no judiciário, o juiz não pode dizer, vixe, não vou opinar porque não tem um texto escrito exatamente sobre essa situação, né? E não é assim que funciona. Então, ele vai, quando não tem aquele texto escrito, literal, ele busca na principiologia, na história do direito, elementos que o ajudem a decidir. E assim a gente avança. Foi assim com a união homoafetiva, com a interrupção terapêutica da gravidez do feto anencefalo e tantos outros temas, né? Será que a gente tem isso no direito digital?
Qual é a principiologia básica hoje no Brasil? Vou falar do Brasil, do direito digital. Vamos lá, vou começar a lecionar direito digital na graduação. É consenso entre os estudiosos da área esse pacote de princípios, como é no direito administrativo, porque pode até ter uma divergênciazinha, um ou outro bota mais um princípio, enfeita, inventa um, mas tem um bloco que todo mundo leciona, né? Tem esse bloco aí no direito digital? A gente está discutindo isso? Não me parece que a gente esteja discutindo. Aí eu costumo falar, poxa, o pensamento é muito tópico, assim, amo dados, aí eu estudo só dados e esqueço da Constituição e do sistema jurídico, né? Aí eu amo inteligência artificial, eu estudo só isso e esqueço as outras coisas. E aí, para existir direito digital, me parece, direito digital, disciplina autônoma, me parece que a gente tem que pensar nessa essência. Não sei o que Carol pensa sobre isso, mas para mim já daria até um tema aí massa para alguém escrever, porque a gente está buscando essa essência, né? E na minha perspectiva, não encontramos ainda. Com certeza, né? Deveria haver um subsistema, e para que a gente consiga delimitar os contornos desse subsistema, você precisa de uma série de elementos, né? Dentre eles, esses princípios que seriam aplicáveis, né, a todas esses conjuntos de regras, né? Aos dados, à inteligência artificial. Se não existe, então, eu concordo com você. Concordo que realmente é muito difícil falar numa autonomia do direito digital. Hoje a gente fala em direito tributário digital. Então, se não tem dentro do direito tributário, é por isso que eu tive até dificuldade em falar, em colocar o nome dessa disciplina quando a gente foi lá para o coordenador perguntou, né, como é que seria o nome dessa disciplina? Ficou um debate, assim, tributação das tecnologias disruptivas, ficou o nome. E eu acabei alterando até o módulo para tributação e tecnologias disruptivas, porque eu não consigo identificar um direito tributário digital. O que seria isso, né? Será que teriam princípios diferentes do direito tributário? Será que teriam princípios de um direito digital que a gente nem sabe como é, né, de verdade? Então, eu preferi trazer problemas dentro do direito tributário, dentro da economia digital, e em alguns momentos não, eu vou ter que fazer sempre essa interseção. Realmente é bem complicadinho de se dizer que já existe, né, essa disciplina autônoma. Agora, eu até me lembro, eu estava uma vez numa palestra no AB, né? E essa é a minha posição também. Eu digo que eu já cheguei num ponto que eu vou dizendo as coisas mesmo e aguentando as consequências. E eu falei, olha, para mim não tem autonomia, né? E na mesa havia quem divergisse, porque a gente fala de direito digital, tem o livro, na prateleira da biblioteca vai ter lá, né? Direito digital catalogado. Mas, assim, na perspectiva da teoria, eu sinto falta. Então, é como você disse, tipo assim, direito penal, aí lá no meio jogam cybercrimes, e o professor de direito penal vai falar daqueles crimes, mas sempre numa pegada muito similar ao do direito penal analógico, né? Como se o crime do mundo material fosse parecido com o do mundo digital, é muito diferente, né? Mas, enfim, é isso. Eu também acho que toda disciplina, um dia do direito, já passou por isso, né? Tipo, o próprio direito tributário, direito administrativo, direito ambiental. Quando eu era aluna, essa agonia toda era ao redor do direito ambiental. Não sei se você lembra, amiga, mas era um negócio alternativo dos hippies, né? Era tipo isso, o povo hippie, do direito, majorino, mas era, do direito ambiental, e eles querendo mostrar que tinha autonomia, que era uma disciplina própria. Porque estaria dentro do direito administrativo, né? Isso estaria dentro do como o administrativo. tributário também já foi Isso, considerado um dia. O isso. tributário seria o tributário e o financeiro. O tributário já esteve também dentro, tributário e financeiro no administrativo, aí depois o tributário ficou dentro do financeiro, aí depois ele se apartou, né? Hoje você tem duas disciplinas autônomas, dois ramos autônomos, que na verdade também essa divisão ela é mais didática, né? Assim, a gente acaba estudando tudo junto e misturado. Hoje até a gente não tem mais como estudar vendo só um ramo, mas é muito interessante e a gente vê como, né, a gente tem pano para manga aí para muita pesquisa, porque a gente até já saiu um pouco aqui do tema, mas é importante falar isso, né, para os alunos. Muitos me dizem assim, professora, você acha que já está muito explorado esse tema? Acho que não tem mais nada para falar, não, né? Nossa, só o que tem. Tudo
né, a gente tem como explorar ainda. E é isso, eu estou muito feliz. Vocês querem falar alguma coisa ainda? Estou muito feliz com o que a gente conversou aqui. Lógico que daria para a gente falar ainda mais uns 5 dias, sei lá, 5 dias não, 5 anos, né, sobre esses assuntos, assim, um vai puxando o outro, mas é muito bom, assim, ver pessoas que sabem o que estão falando efetivamente, que estão pesquisando, né, os temas, inclusive correlatos, e passar para os alunos, assim, uma visão, até para tirar eles um pouco desse conforto aí da cadeira, né, assistindo aqui, olhando para o computador, e deixar um pouquinho, né, balançar um pouquinho essa cabeça com essas reflexões. Então, foi maravilhoso, amei, né, e principalmente, assim, por serem tão especiais, essas amigas, contribuindo, né, enriquecendo o nosso módulo. Então, muito Deixa eu só obrigada, Marjorie e deixar um Mari. recadinho que eu acho que é importante também, talvez, para os alunos refletirem, nesse sentido da reflexão, né? Que eu realmente não posso opinar se o direito digital ele se sustenta como se só, porque, enfim, eu não sou da área, mas o meu entendimento de uma pessoa de fora é que o uso das tecnologias está muito associado com, com o consumismo e com a maneira que o consumismo manipula as pessoas, certo? Então, o direito digital de forma ampla. E é isso eu sempre gosto de falar, porque uma das áreas que eu pesquisei é a questão da privacidade, no sentido que não existe nada de graça. Então, se você está usando uma plataforma, alguma coisa que você não está pagando dinheiros para isso, você tem que ter consciência de que aquela plataforma está lucrando de alguma maneira. E eu acho que isso é um assunto que a gente pode conversar depois, que aí a gente pode debater realmente ideias do que poderia ser feito. Uma coisa que Carol citou, que é a questão de como tributar esses modelos, né? Tá, vai ter, sei lá, algum supermercado está usando uma técnica de IA para fazer alguma coisa. Ele vai ter que ser tributado em cima do uso disso aí? Como é que isso vai ser feito e qual é o impacto? E será que realmente deveria ser feito? Se ele está deixando de empregar uma pessoa, porque agora ele está fazendo, sei lá, isso está usando essa solução, será que ele realmente deveria ser tributado ou não? Entendeu? Então, acho que essa discussão precisa ser feita. E aí, de novo, eu não sei se a questão da digital, seja ela direito tributário ou direito digital como um guarda-chuva para tudo, vai ter que abordar isso, mas eu acho que sim, que essas tecnologias elas não podem ser deixadas soltas do mesmo jeito que eles já estão tentando legislar fake news e a questão do compartilhamento de informação online, porque eu sou totalmente a favor, como eu falei, do uso de tecnologia. A gente tem que usar, porque facilita a vida da gente, sim, mas a gente tem que entender o impacto tanto da automação que já teve no mundo todo, com perda de empregos, e qual é o impacto disso. Será que a gente realmente deveria estar... São questões éticas, né? Será que a gente realmente deveria estar substituindo as pessoas? Se a gente está automatizando, né, o tributário, qual é o impacto disso na sociedade, desse povo que vai deixar o estagiário que eu não vou precisar mais porque o meu sistema está fazendo tudo que o estagiário fazia? Eu sei que Mariana citou que a gente tem que usar a capacidade cognitiva, né, dos seres humanos para coisas úteis, que fazer coisas mecânicas não deveria necessariamente ser feito por pessoas, porque elas estão perdendo tempo, mas essa discussão do impacto ético, da inclusão de mais e mais soluções computacionais, sejam elas inteligentes ou não, qual vai ser o impacto disso na realidade do sistema judiciário de uma maneira abrangente e geral, né? Eu acho que isso são coisas que precisam ser refletidas e pensadas e discutidas de maneira interdisciplinar, porque são coisas que ainda precisam de resposta. E obrigada, Carol, foi um prazer, e a gente estamos disponíveis aí para conversar mais sobre outros tópicos, que você sabe que eu adoro, né? Obrigada. Muito obrigada. E aí, amiga, quer? Menina, eu não sei nem se eu comento esse tema final de Marjorie, porque é um dos temas que mais me inquieta, assim.
Eu lá na minha imaginei. contra-hegemonia, na minha narrativa, eu ri até quando a pessoa fala, digo, não acredito que ela falou disso não, porque lá vai, mas outra hora de conversa. Uma outra resistência, eu sou uma pessoa que estudo direito público, que é o Estado interferindo na vida privada, buscando interesse público, né? Carol também. E é muito difícil, às vezes, dentro desse mundo do direito digital, que você veja pessoas falando a partir dessa perspectiva. Há um predomínio da narrativa do direito mais privado, né? Tanto que no início, logo quando eu comecei a pesquisar isso, eu ficava, poxa, vamos pensar numa legislação, vamos refletir sobre a atuação do Estado nesse segmento aí. Não, peraí. A internet é uma coisa feita para ser absolutamente livre, deixa a empresa se autorregular. Aí eu dizia, vixe, meu Deus, eu ficava, isso é uma ingenuidade, será que a pessoa está sendo ingênua de achar que a empresa vai super se autorregular? Porque ficava uma discussão maniqueísta de bem e mal, como se o Estado fosse o mal e a empresa fosse o bem. E toda regulação é terrível, né? Eu digo, gente, pelo amor de Deus, né? Enfim, qual a finalidade do Estado? Lógico, pode ter uma legislação mal feita? Pode, né? São seres humanos que fazem. Mas essa disputa de narrativa das empresas sem querer, óbvio, se eu fosse empresa eu também não ia querer, as empresas sem desejarem a interferência estatal, e às vezes o cidadão comprando esse discurso de forma muito entusiasmada, como se isso fosse protetivo, né, dele, a empresa vai se autorregular. Então, Marjorie, tem uma discussão muito grande, sabe, no direito sobre isso, a pertinência dessa interferência do Estado no mundo da tecnologia, que seria terrível. Aí falam de legislação concorrencial, tem um bocado de coisa aqui que agora realmente eu não vou nem Sobre falar. tributação de quem usa, né, a automação. Então, Isso. realmente, eu também fiquei assim, pensando, que aí dá outra conversa. Desculpa, eu não queria casar. Não, mas é Não, mas ótimo, é é ótimo. ótimo, Esse porque tema, eu já fico pensando, vamos fazer depois uma live sobre esse tema, uma porque dessa, exatamente. é isso. E Na assim, eu acho Espanha, eles têm uma indenização, né? Eles são. Aí fica a dúvida se eles têm que indenizar o, digamos assim, a associação de trabalhadores quando eles substituem uma quantidade X, aí eles vão proporcionar a quantidade de funcionários que foram trocados, substituídos pela máquina. Né? Por exemplo, o caixa lá do Nordestão, que a gente tem. Aí, por enquanto, ele está sendo só experimental, mas digamos que a gente adotasse aqui só caixas automatizados. Aí se pagaria aquela associação, né, do sindicato, enfim, do setor. Mas aí esse ponto seria realmente uma coisa que, porque eu acho que não tem nada, né? Não existe Não, nada não tem no nada, é só Brasil. essa A gente discussão. poderia Na Espanha que marcar tem. depois um debate sobre isso, porque eu realmente não, eu já procurei sobre isso, porque a questão ética, nesse sentido de substituição de humanos por máquinas, ela já vem sendo discutida nas áreas, pelos pesquisadores há um bom tempo. E a gente fica desvairando, assim, pensando, mas não chama jurista, né, para falar sobre isso, do impacto, uma pessoa, um representante público, mas, enfim, são coisas que eu acho que seriam importantes também no contexto desse curso de Direito Digital e computação, e TI e tal, seriam coisas importantes de serem refletidas pelos alunos e, né, talvez alguém queira também, vou sugerir outro tema aí de TCC, que como Mariana fez, seria interessante. Ótimo, excelente. Então, vamos finalizar. Eu, né, mais uma vez, só tenho a agradecer. Nossa, como eu falei, a gente não ficaria 5 anos, não, ficaria 50, né? Falando aí de tanto tema que a gente poderia tratar, né? Seria um café, assim, uma tarde toda aqui, a gente falando com eles. E mesmo assim, a gente só pincelaria, porque tem muita pesquisa aí para ser feita e o que é massa. Então é isso, meninas. Muito obrigada. Um beijo, muito feliz esse dia e essa conversa, entrevista, enfim, esse diálogo maravilhoso. Obrigada, beijão.